Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Fenomenáticos. Hoje eu tô aqui com o Matheus Amaral. Muito obrigado pela sua presença, cara. Uma honra estar com você aqui. E você que está nos assistindo agora, esse cara tem um projeto extremamente fantástico relacionado à recreação e futebol, o maior aqui do interior do estado de São Paulo. E se você está assistindo a gente, gosta de futebol, gosta de negócios, esse vídeo é um bom vídeo para você acompanhar. Então fica com a gente aí, se liga nesse conteúdo e indica para os amigos. Cara, obrigado pela presença, agradecer mais uma vez, você que aceitou aí tá presente hoje com a gente, que a sua esposa te liberou, né? A gente sabe da importância de uma esposa, assessora, / companheira ali do dia a dia. E eu queria que você contasse como surgiu essa paixão pelo esporte, pelo futebol na sua infância e como que os rumos foram traçados aí para chegar até esse projeto que você tem, um dos projetos que você tem relacionado ao futebol hoje, né? Gui, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí pela galera que está acompanhando. Cara, é um prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi a minha infância, como que foi a geração desses negócios, né? Então, eu fui aquela criança que desde quando a gente... Aqui é cultura, né? No Brasil, quando você nasce, a primeira coisa que você recebe do pai e da mãe é uma bola de futebol. Então, culturalmente, o brasileiro ele já tem esse sonho desde criança de ser jogador. E eu não fui diferente. Então, me apaixonei pelo futebol, desde pequeno joguei, participei, me tornei jogador profissional. E aí, a nossa carreira não teve esse rumo. Ou eu não era muito bom mesmo, ou porque Deus não quis e tá tudo bem. Mas eu sempre amei muito esporte e desde quando eu parei de jogar, eu comecei a pensar em possibilidades do que poderia ser feito. E Deus, claro, sempre me deu todo esse entendimento do que eu poderia fazer e ele que me direcionou. E hoje a gente tem bastante coisa aí relacionada ao futebol e recreação que a gente pode fazer com as crianças. Muito legal, cara. Muito legal você contar dessa experiência, né? A gente vê que, ao contrário de muitos atletas que ficam frustrados por não ter tido uma carreira nos principais clubes e longínquo, assim, vamos dizer, né? Você é um cara que viu sobre uma outra ótica, né? Peraí, dá pra me encaixar aqui, continuar dentro do esporte, ganhar dinheiro, enfim, fazer meu nome de uma outra forma. Isso é muito importante, cara. Exatamente. Eu sempre falo para todos que tudo que eu tenho hoje, o que eu proporciono, não fui eu que projetei. Deus me abriu portas e com o meu entendimento eu fui conseguindo entrar, entender e fazer aquilo que Deus me propôs. Eu nunca imaginei ter uma empresa, eu nunca imaginei ter uma escola de futebol, nunca imaginei trabalhar com recreação. Então, assim, nada foi planejado. Deus colocou e eu tivesse esse discernimento de conseguir encaixar as coisas. Então, isso é muito legal. Perfeito. Deus sempre abre as portas, né? Quando uma porta se fecha, o mínimo que ele faz é abrir outras duas, né? Então a gente sempre tem que confiar no poder dele sobre as nossas vidas, né? Isso é muito importante. Saber aproveitar as oportunidades, exato, né? Exato. Porque existem oportunidades que aparecem pra gente, se você não tiver no momento certo para estar naquele momento e você não consegue agarrar essa oportunidade. Exato, isso é verdade. Ele faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa em relação à dedicação, né? Isso é muito importante falar. Cara, mas pegando esse rumo aí, vamos pegar lá o Matheus da infância, o cara que treinava e sonhava em ser um atleta profissional. Quando que você viu ali, o que fez a diferença pra você? Quando você via assim, pô, tô treinando aqui, criança é uma parte mais, é aquilo que você tava falando, né? Antes da gente começar aqui, uma parte mais lúdica, né? Então existe um brilho especial em relação a uma coisa que às vezes é muito tática ou muito técnica, né? E aí você falou, caramba, gosto disso aqui, vou levar a sério para ver se eu tenho uma possibilidade. Com quantos anos mais ou menos você tinha que você falou assim, cara, agora eu vou encarar o futebol de uma forma mais séria para tentar ser um atleta, tentar participar de uma categoria de base para chegar ao profissional? Então, é até engraçado porque para chegar nesse entendimento, você vai passando por situações, né? Então, acho que tudo aquilo que a gente gosta, a gente começa a criar uma cultura de boas experiências que você teve. Eu acho que a pessoa, assim, por exemplo, que gosta de português ou de matemática, se ela gosta de matemática, ela teve um bom professor que cativou ela a gostar de matemática. E comigo foi nesse sentido no futebol. Quando eu comecei a participar, meu pai queria me colocar em alguma coisa, porque assim, meu pai sempre foi muito pro clube, minha família sempre gostou de clube, e eu ficava meio que à toa no clube. Aí teve um dia que teve uma escolinha de futebol no clube. Meu pai, eu vou te colocar, você faz. E aí eu comecei a ter esse contato com o esporte, comecei a me apaixonar, porque o meu professor era muito bom,
Bom no sentido que ele conseguia me ensinar, ele conseguia me explicar, ele conseguia cativar o esporte através da aula dele. E aí eu comecei a gostar do futebol. Só que por incrível que pareça, assim, por exemplo, você vai pegar a minha história que eu fui um jogador profissional. Só que no começo eu era muito ruim, teoricamente, ali para as pessoas. Eu não era um jogador que tinha um bom passe, eu sempre era o reserva. Então, tanto que, quando eu comecei a jogar bola, eu era tão ruinzinho que os caras me colocavam no gol. Eu fui goleiro, com 6, 7 anos de idade. E aí foi o passar do tempo, você vai treinando, você vai se dedicando, você vai aprendendo. E eu tive essas boas influências de professores e eu comecei realmente a treinar e melhorar. Lá com os meus 13, 14 anos, eu já estava em uma escolinha mais aprofundada mesmo, não só no alto rendimento, mas em competições. E aí eu comecei a ver, assim, nossa, tô começando a desempenhar, né? E eu caí numa posição, eu fui lateral esquerdo, que naquela época que eu jogava, não tinha muita concorrência. Então eu dei sorte de treinar bem, dei sorte de aprender e dei sorte que a concorrência era menor. Se você pegar os grandes jogadores aí, a maioria, 90%, começou de atacante. E a galera, depois que não vai tendo espaço, você vai se encaixando em outras posições. Então eu dei certo de encaixar como lateral esquerdo. E aí era uma posição muito carente naquela época. Então eu comecei a jogar, comecei a me destacar. Consequentemente, eu não tinha tanta concorrência, então você vai jogando, você vai ganhando minutagem dentro de campo e aí você vai aprendendo. E aí eu tive umas oportunidades de sair de Ribeirão Preto, fui na categoria de base do Santos, joguei lá, cheguei a ficar um tempo, e aí a gente começa a entrar nessa vida profissional de futebol, e aí você vai gerando as suas oportunidades, né? Não tive tanto apoio da minha família, meu pai e minha mãe até levava a fazer alguma coisa, mas eles nunca apoiaram o futebol como uma profissão. E aí eu comecei a meio que sozinho para esse rumo, porque eu saía, ia para um time, ficava um tempo, ficava fora, voltava. Profissionalizei muito cedo, com 16 anos eu assinei meu primeiro contrato profissional lá no Matsubara, lá no Paraná. E aí foi desenrolando a minha vida como jogador. E aí, cara, eu comecei a gostar, porque você vai vendo que você gosta, você vai vendo que você tem a compreensão daquilo e vai fazendo. Com 20 anos eu machuquei e não consegui voltar a jogar. Então, para mim, foi uma parte bem difícil, que assim, você ficou a infância inteira se preparando, e aí quando chega, teoricamente, que é o auge para você explodir, para você ir para um time melhor, alguma coisa, você machuca. E aí, eu até brinco, quando eu machuquei, minha mãe e meu pai, eles adoraram, tipo, não que adoraram que eu machuquei, mas gostou que eu parei de jogar, porque minha mãe nunca viu o futebol como uma profissão. Então, foi um ano bem difícil, que eu decidi parar e comecei a entrar no mercado de trabalho. Porque, assim, eu joguei futebol a vida inteira, eu não tinha, eu quero ser médico, quero ser advogado, eu nunca tive um plano formado em relação a isso. Minha vida era ser jogador de futebol. E aí, paramos nisso, machuquei o joelho com 20 anos e parei de jogar. Entendi. E toda essa transição que você me conta, assim, você fala até com um sorriso no rosto, né? Isso que é legal, porque tem muita gente que fala assim, cara, mas eu fui, joguei, fiquei um tempo lá e sofri naquele time, sofri naquele outra equipe. É óbvio que o sofrimento faz um pouco parte disso, né? Porque treinar todos os dias, morar longe da família, igual você falou, são situações que a gente não tá acostumado a vivenciar e ainda com pouca idade. Né? Às vezes a pessoa não tem o discernimento necessário para ver que aquilo é o ponto de partida ali para a realização de um sonho. Você se abdicar de algumas coisas para no futuro colher outras coisas. E eu vi aí que você falou, né, cara? E é uma pena, assim, porque talvez os meus pais também tinham uma mentalidade similar à sua, mas eu nem cheguei perto de uma categoria de base. Mas que hoje, os pais dessa geração somos nós, vamos dizer assim. Então, é uma pegada totalmente diferente. Às vezes a criança não quer e o pai quer muito. Então, virou uma chave. Porque o que não era considerado uma profissão para 2 décadas atrás, hoje é considerada a profissão mais rentável do planeta. Viu como é que muda de uma geração para outra? Hoje os pais, na verdade, primeiro, que eles jogam os sonhos deles que são um pouco frustrados de não ter virado, e às vezes o filho dele tem uma certa qualidade, ele transfere esse sonho que ele tinha de ser jogador e passa para o filho dele. Só que aí ele queima muitas etapas de um processo que ele tem que ser feito com muito carinho ao longo dessa jornada dessa criança. Então, na nossa época, não tinha tanta informação de bastidores. Você via o cara jogando, você via o jogo do Brasileirão e você se apaixonava
hoje tem mais bastidor do que o jogo propriamente dito. Hoje o moleque sabe que com 12 anos de idade ele vai pro Real Madrid e Barcelona e já tem um contrato de 5 milhões preparado para ele. Então, na verdade, o futebol acabou virando um pouco de comércio. E aí foi aonde eu saí do alto rendimento que eu trabalhava e me apaixonei pelo lado recreacional. Porque o futebol ele é um funil. Entra 100, sai 5. O que acontece com os outros 95 que não passaram por esse funil? Então, eu vi uma chancela de ganhar dinheiro, de fazer a minha vida com as minhas empresas, só que eu vi maior ainda a oportunidade de poder ajudar as pessoas que ficam frustradas com isso. Igual quando eu falo da minha história. Às vezes, você vai sentar alguém aqui e vai falar com tristeza do passado que não conseguiu. Eu já tenho um total entendimento que Deus não queria aquilo para mim. Então, assim, eu aceitei. Então, todo o processo que eu passei, ele me fez ter uma base melhor para me tornar um adulto melhor, um profissional melhor para saber exatamente o que eu posso proporcionar. Então, hoje a minha ideia é pegar uma criança e não trabalhar com a ilusão. Eu vou fazer você virar jogador, eu vou fazer você... Não, eu quero trabalhar com as possibilidades realmente existenciais para aquela criança. Porque tem criança que a gente sabe, não tem como definir que ele vai virar ou não. O que tem como eu falar para ele é, se você entrar aqui, treinar, passar por esse processo que eu desenvolvi para você, você vai sair ou uma pessoa melhor, ou um jogador melhor, você tem uma melhor. E eu tenho que trabalhar com essa real solução desse processo para ele. Ele vai estar mais bem preparado, seja para a vida esportiva ou para outra vida que Deus encaminhar para ele. Eu concordo contigo em relação a isso. Isso é muito bom, você não ter esse sentimento de frustração e esse jogo virar e você poder auxiliar pessoas hoje em dia. Que é o que a gente vai cair no assunto agora, que é você para de jogar e você decide fazer faculdade, você decide empreender direto, você vai entregar um currículo, porque você não trabalhava com nada, a não ser futebol. E aí eu imagino que nessa sua recuperação... Sua cabeça martelando, falando assim, cara, como que vai ser o agora? E como que você virou essa página? A gente começa a falar muito sobre Deus me guiando, né? Porque eu parei de jogar, eu não tinha plano nenhum. Não sabia o que eu queria fazer. Literalmente. Aí começa as coisas que eu te falo que Deus propôs para mim e eu comecei a pegar a ideia que Deus estava fazendo, montando a minha vida, né? Quando eu parei de jogar... Teve um pouco antes de eu parar de jogar, eu trabalhei para a Coca-Cola. Eu fiz freestyle nos shoppings. A Coca-Cola me contratou na época da Copa, eu acho que foi na Copa da África do Sul. Tinha um stand no shopping, a gente fazia os freestyles para a Coca, fazia essa interação com a galera. E aí eu tive esse contato com as pessoas primeiramente, né? E aí eu comecei a lidar com pessoas. Eu tinha um amigo que trabalhava no shopping, numa brinquedoteca. Ele falou assim, Matheus, vai ter uma programação de férias para as crianças e vai ter um dia específico que é de futebol. Já que você parou, você não está fazendo nada, você não quer ir lá ganhar um dinheiro, fazer futebol com as crianças lá, um negocinho bem tranquilo, ganhar uma grana. Falei, tô fazendo nada, vou para lá. Aí cheguei lá, a minha ideia era, vou começar a ensinar balãozinho, sei lá, fazer alguma coisa. Cheguei lá, crianças de 3, 4 anos. Pegava a bola na mão. Falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí foi aonde eu comecei a brincar descontraidamente com as crianças. Comecei a brincar ali, faz um futebol ali. Nada que eu planejei na época deu certo. E aí eu comecei a brincar com as crianças ali, né? E a dona desse espaço, ela me viu brincar com essas crianças. E no final do dia, tinha dado tudo certo. As crianças gostaram de jogar futebol lá, que eu tinha feito na programação. Ela me falou assim, você já trabalhou com isso? Eu falei, não. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu falei pra ela. Falei, parei de jogar bola, apareceu a oportunidade de ganhar o dinheiro, vim aqui trabalhar. Ela, então, você tem muito jeito com crianças. Você não quer vir fazer uns extras aqui? Eu falei, como que funciona isso? O que é ser extra? Não, eu vou te chamar alguns dias específicos que tá lotado. Você vem, a gente tem uma programação, tem umas brincadeiras, você brinca com as crianças, faz o que tem pra fazer aqui, e aí você vai começar a ganhar um dinheiro. Eu falei, legal, fazendo nada, bora. E aí eu caí no mundo que eu vivo hoje, que é o mundo das crianças, né? A recreação. Então, dentro desse espaço, eu conheci pessoas que faziam brincadeiras, que na verdade são os recreadores, né? Naquela época eu não sabia que era recreador. E vi esses caras fazendo brincadeiras, entretendo com a galera, atividade, monitoria. E eu comecei a gostar disso. Então, eu fiquei um tempinho trabalhando com isso, comecei a me manter, né, financeiramente. E aí deu certo. Comecei a gostar. Esse mesmo amigo que me levou para lá, ele falou assim, Matheus, acho que você está pronto para dar um próximo passo. Eu falei, como assim?
Isso aqui é uma brinquedoteca. As crianças vêm, brincam aqui e vão embora. Eu trabalho numa outra empresa que faz uma recreação externa. Como assim? Essa empresa ela vai para os aniversários, a gente faz brincadeiras com as crianças e depois a gente vai embora, contratado por hora. Falei, legal, vamos fazer. E aí eu entrei nessa outra empresa, aí fui com ele. E aí comecei a entender o que era o recreador, o que ele fazia, o que era uma brincadeira, como que puxava uma brincadeira. E aí vem o que é do nosso passado. A nossa geração, Gui, com certeza você também, a gente brincou na rua, a gente brincou de pique-pega, a gente brincou de pique-bandeira, de pique-esconde. E naquela época não tinha um recreador. As crianças se organizavam e brincavam. Então, por isso que eu tive essa facilidade para entrar nesse mundo de recreador, porque eu vivi isso. Então, hoje a gente tem, a pandemia ela trouxe várias consequências, uma delas é o convívio, as crianças hoje elas não conseguem conviver entre elas, a não ser que alguém faça essa ligação. Então, veio da minha experiência como criança essa parte de ser recreador. Aprendi e comecei a fazer. Essa empresa que eu trabalhei 10 anos nessa empresa, fazendo festa e recreação infantil. Então, aí eu entrei de vez nesse mundo de recreação. Quando deu uns 2 anos que eu estava vivendo disso, não pensei em faculdade, não pensei em nada. O cara que tinha me levado para o Santos, quando eu fui fazer teste e fiquei lá no Santos, ele tem uma escola oficial do Santos aqui em Ribeirão Preto, que é o Meninos da Vila. Inclusive, até hoje ele é o dono, que é o Júnior. E aí o Júnior, encontrei ele, infelizmente eu encontrei ele, é até difícil falar, mas no enterro do filho de um grande parceiro. No enterro, menino... não vou nem comentar essa história, mas encontrei ele lá. E aí ele falou assim pra mim, Matheus, sei que não é o momento, mas assim, eu tenho uma proposta de trabalho pra você. Segunda-feira você não vai lá pra gente conversar? Falei, vou, beleza. Passou isso, segunda-feira fui lá. Ele falou assim, você já deu aula de futebol? Falei, não. Falei, eu tenho a experiência de que eu joguei e tal. Ele, então, é o seguinte, eu sei que você tá trabalhando com criança já faz um tempo, eu tô te acompanhando. E eu preciso de um professor para ir para a cidade de Ipuã. A gente tem um projeto social lá. Eu preciso de um professor que tenha facilidade para lidar com crianças. Falei, mas eu nunca dei aula de futebol. Ele falou, não, isso a gente vai te ensinar, eu vou te contratar. Os dias que você não for para lá, você vai aprender com os professores aqui. Só que lá é um projeto, lá a galera não paga para participar. Então eu preciso de um professor que abrace essas pessoas, que eles gostem do professor e consiga desenvolver o trabalho. Você topa? Falei, topo. Vi uma oportunidade. Até porque a recreação, ela era assim, finais de semana, dias à noite. Sazonal, era né? muito sazonal, dava pra tirar uma grana legal, mas você não poderia era nada viver fixo, né? disso. E aí eu vi uma oportunidade de uma parada fixa durante a semana e poder fazer as festas no final de semana. Uhum. E aí eu entrei na Escola de Meninos da Vila e comecei a dar aula. Aí parece que eu encontrei minha vida dentro de dar aula de futebol. Até nesse projeto, Até nesse que era projeto. um projeto mais para fins sociais, né? Vamos Exato. dizer assim. Me encontrou porque eu sempre gostei um dos meus sonhos, até meu e da minha esposa, a gente ter uma ONG futuramente para ajudar. Porque eu sou um cara, até pulei um pouco a história, mas eu sou nascido e criado na favela de Simeone aqui de Ribeirão Preto. Tem isso aqui tatuado no meu braço, porque essa foi minha primeira tatuagem. Então, aqui são as minhas raízes, aqui é da onde eu vim. Então, assim, Muito eu legal. sei bem o que é tá numa parte não tão legal, mas a minha cabeça fez eu não entrar pro mundo das drogas, fez eu não entrar pro mundo errado. E só que eu vi que tinha muitas pessoas boas que precisavam de ajuda. Tem pessoas como nós, às vezes, que a gente consegue se virar, consegue abrir uma empresa, consegue entender, mas tem pessoa que é boa, mas não tem esse discernimento. Aí vai de pessoas que consigam ajudar e trazer essa pessoa de um status para outro. Então, eu vi a oportunidade na parada social, quando ele me contratou, e no meu desenvolvimento como pessoa, como um treinador. E adorei isso. Enfim, resumindo assim, para não vai ficar muito grande. Em Ipuã, eu fiz o meu nome, me encontrei. O projeto, quando a gente começou, tinha 3 crianças. Quando eu saí do projeto, tinha mais de 100 crianças atuando e só tinha eu de professor. Caramba. A escola o projeto social já fazia 4 anos que tinha lá no espaço, eles nunca tinham sido campeões. Meu primeiro torneio com eles, a gente foi campeão. Cheguei a ganhar uma placa da cidade, do vereador, porque eu consegui fazer a cidade conquistar o troféu numa categoria. Então, acabei ficando muito próximo, acabei me destacando profissionalmente nisso. E aí eu falei, putz, é isso que eu quero pra minha vida. Por quê? A recreação, ela me deu a base para montar uma aula não tão chata de futebol. Porque, querendo ou não, futebol todo mundo sabe, é repetição, é uma parada chata. Então, aí entra aquela parte que eu te falei. Eu comecei a me apaixonar pelo futebol porque teve um profissional que conseguiu fazer que eu me apaixonasse através da aula dele. Então, eu comecei a ver que
tendo esse viés recreativo e tendo o discernimento de uma aula de futebol, eu uni os dois mundos num só. Então, a minha aula ela nunca foi muito rotineira, muito chata, muito estática. Eu consegui, com a recreação, fazer com que essa aula fosse mais lúdica e foi atrativa pro espaço que a gente tinha lá em Ipuã. Então, virei amigo dos meninos, tanto que hoje tem do projeto social, a gente tem o Jacaré, que ele é do futsal, ele joga no Benfica, foi para a seleção brasileira recentemente de futsal. A gente teve outros jogadores. Em atividade tem o Alejandro, que passou com a gente lá, treinou aqui em Ribeirão Preto. Tem alguns meninos que se destacaram, chegaram a ir longe. Mas se você pegar de tantas crianças que passaram na nossa mão, a maioria não virou jogador profissional. E foi aí que eu comecei a entender um pouco desse mundo e aonde eu poderia ajudar através do meu trabalho. Então, assim, cheguei a trabalhar 2 anos com um comercial, sendo o treinador das categorias de base, sub-11 e sub-13, em parceria com o Randall, meu parceiro que hoje está lá na Ferroviária. E a gente fez as melhores campanhas nas categorias sub-11 e sub-13 aqui de Ribeirão. A gente chegou nas quartas de final 2 anos seguidos com o sub-11, chegou com o sub-13. A gente perdeu para o Palmeiras os 2 anos seguidos. Inclusive foi para um dos times do Alemão. O Alemão foi o cara que revelou o Endrick no Palmeiras. Fiz 2 estágios com ele. Hoje ele é meu parceiro pessoal, meu amigo pessoal. E a gente conseguiu fazer bons desempenhos. Só que aí a gente começou a esbarrar numa parada que era que o futebol de alto rendimento, ele depende de investidores, ele depende de pessoas grandes, ele depende, às vezes, muitas das vezes, você encontrar alunos que não têm condição de pagar. E aí você não fica só no futebol. Eu não consigo desempenhar só a minha função que era de treinador. Você começa a ser treinador, psicólogo, agente de atleta para trazer um, levar outro para cá, e você começa a montar uma estrutura. Então, eu não senti que eu estava preparado para montar tudo isso de uma forma assim que muito efetiva. Então, aí eu comecei a ficar um pouco chateado porque tinha coisas que não era da minha alçada, eu não conseguia. Quando não depende mais de você, você começa a desanimar, né? Então, aí eu tive essa passagem uns 2, 3 anos com futebol de alto rendimento. E aí deu start. Falei, gente, não é isso que eu quero. Eu consigo ajudar mais crianças com o meu trabalho se eu for pro outro viés. Porque aqui tem 5 bom, vai ter 500 para encaminhar esses 5. Só que os 95 que pararam, como é que vai fazer? Vai destruir o sonho dos meninos? Não vai participar? Foi aí onde eu entrei. Comecei a trabalhar com futebol recreacional, né? Que aí eu comecei a desenvolver uma metodologia de treinamento onde eu unia a recreação e o futebol e consegui desenvolver as crianças através dessa metodologia. E aí a gente começa a entrar em outros viés, que aí foi onde a empresa começou a expandir. Entendi. Não, isso é muito importante você falar, porque a vida das pessoas que são impactadas positivamente, mesmo não sendo atletas profissionais, eu tenho certeza que da mesma forma que você citou aqui, um professor que fez você gostar de futebol, porque o treino dele atendia o seu anseio, com certeza a vida das pessoas também foram impactadas por você. Então, da mesma forma que você fala desse professor, esses 95% que não viraram atleta vão falar positivo de você. E acho que isso a gente carrega para a vida de uma experiência de valor e não preço, né? Porque é uma coisa que é muito bonita de se ver. E é difícil encontrar pessoas que estejam preocupadas com o próximo, pessoas que estejam preocupadas em auxiliar em um projeto social. Hoje em dia, no meio do futebol, às vezes a pessoa está querendo mais saber dos recursos financeiros do que de outra coisa. Isso inclui não apenas o atleta, mas eu falo todo o que envolve o futebol. Que óbvio que tem uma parte que é financeira, a gente não está falando disso, mas a gente está falando que o futebol é tão grande que ele é um mecanismo de massa. Ele cabe ser aplicado em sociedades que você vai estar conseguindo entregar o futebol. Aquilo é como se fosse a Disney para a pessoa que está lá. Entendeu? É a realidade mais próxima que ela tem de um mundo que não é igual ao mundo que a gente está acostumado a viver hoje, né? E pessoas com poucas condições, eu falo poucos acessos, enfim. O que é uma realidade distorcida, às vezes o futebol é a única saída que ela tem ali de diversão. Então, você se preocupar com esse público é uma coisa assim muito... com muito esmero isso tem que ser tratado. E aí eu analisei que tudo isso que você vivenciou, na verdade, sem você saber, você já estava fazendo uma metodologia. Tipo, inevitavelmente, passei por essa experiência de um jogador que, talvez na idade do meu auge ali dos 20 anos, que eu poderia ter o máximo desempenho físico e técnico, não deu certo. Virei uma página de uma maneira positiva. Fui para as crianças direto, que às vezes não é
isso que a pessoa pega. Às vezes ele vai treinar uma categoria de adolescente. Sim. Porque eu acho que pra se tratar com criança, é o que a mulher te disse, aquela que te contratou da primeira vez que você falou aí. Sim. É jeito. É uma coisa que nasce com a pessoa. Vou dar um exemplo. Se você é professor, quem é professor das primeiras turminhas lá de maternal e pré, aquilo é um dom. Não é só ser o professor. Porque ali você passa, às vezes, com a criança, mais tempo do que a criança passa com os pais. Porque ela fica em casa, um período tem que dormir e no outro dia já está na escola de novo. Então, você acaba se tornando, assim, o herói daqueles meninos ali, né? A referência mais próxima. E você viu isso como um lado... até eu falo de ser precursor mesmo, da sua identidade profissional. E isso é muito legal, porque às vezes a pessoa vive um enredo similar ao seu, mas ela acha que é muito distante de conseguir fazer o que você executou dos últimos 10 anos para cá na vida dela. Ela acha que, tipo assim, ela não tem o poder necessário para conseguir chegar até esse ponto que você está hoje, né? E eu vejo assim, que óbvio que você tem mais de um projeto e tudo, mas que a sua mentalidade, ela é muito fortificada em relação a isso. Então, um exemplo, hoje você trabalha com recreação de futebol, tem uma escola determinada aqui, um projeto determinado ali. Pô, esse projeto aqui não deu certo por algum motivo, não vou me frustrar. Vou estar energizado para o próximo projeto que eu vou começar aqui. Ou a expansão do meu projeto X, entendeu? Então, eu acho isso muito legal, porque hoje a gente lidar com a parte psicológica que a própria vida profissional às vezes traz, e você é um cara que está preparado, um cara com 30 anos, que tem uma mentalidade assim, muito, muito evoluída, tanto esportivamente falando, quanto na seara do empreendedorismo, né? E aí, desse próximo passo que você falou, a gente estava aí, quando você sai de dar aula, que você monta o seu primeiro negócio, tem quantos anos isso mais ou menos? Então, aí o que acontece? A gente começa a entender, assim... A gente empreende sem saber que está empreendendo, né? Então, assim, como eu te falei, eu nunca imaginei ter uma empresa minha, porque na nossa realidade era muito distante você falar que seria um dono de empresa. Hoje é muito mais comum. O mundo que a gente vive, a pessoa sai, faz uma paradinha dela, já é uma empresa. Você começa a entender que vai desmembrando e vai fazendo coisas legais ali, né? Então, assim, eu tive essa virada de chave, que aí, assim, aí eu saí do Santos... continuando a linha cronológica ali. Esse meu amigo Randall, que hoje está na Ferroviária, ele recebeu uma oportunidade para ser coordenador de uma grande escola que era abrindo um grande projeto aqui em Ribeirão Preto, que era do Doni, né? Quando abriu a Roma, quando abriu o Doni Soccer. E ele foi coordenador e falou assim, Matheus, eu gosto muito do seu trabalho e eu gostaria de te levar para esse projeto. Então, aí a gente começa a subir um degrau, né? Conversei com o pessoal do Santos, falei, gente, uma oportunidade está aparecendo, vou subir um degrau, vou começar a trabalhar com outros rumos. Saí de portas abertas, agradeci, reconheci tudo que eles fizeram por mim, porque isso é muito importante. Hoje em dia, dificilmente você vai ver as pessoas tendo gratidão pelas pessoas que abriram portas para elas. E eu sou muito grato a todas as pessoas que abriram essas portas para mim. E aí fui para um outro projeto. Só que nesse outro projeto começaram a ter algumas divergências. Foi nesse projeto que eu virei a ficha para entrar para a faculdade. O que acontece? Quando você para de jogar profissionalmente, você consegue ir lá no sindicato de treinador de futebol, faz um cursinho e você recebe uma carteira que você pode dar aula. Teoricamente, isso não é tão correto, porque o correto para você dar aula de futebol é você ir para a faculdade, ter o seu CREF, ter tudo certinho. Naquela época eu não entendia isso. Então, para mim, dar aula com aquela carteirinha já era o suficiente. Quando o Randall, que era meu parceiro, ele acabou tendo um acidente de bike, a gente foi fazer uma trilha, ele quebrou a mão e foi afastado. Eu, sem querer, comecei a assumir a coordenação da escola. E fiquei uns 2 meses sendo coordenador sem ser intitulado coordenador. Só que a minha virada de chave foi quando teve uma reunião, que aí o gerente do complexo, que era um outro cara, ele sentou com a gente e falou, gente, seguinte, isso eu já estava treinando 2, 3 estagiários que estavam comigo, já desenrolando melhor a aula de futebol, né? Ele sentou com a gente numa reunião e falou assim, ó, eu vou eleger o coordenador aqui da escola. Então, dia tal vai ter reunião. Eu fui tranquilo, porque a cabeça, já tô exercendo, ele só vai me intitular, né? Chegou nessa reunião, ele falou assim, ó, o coordenador vai ser tal pessoa, que era o meu estagiário. Falei, gente, o que tá acontecendo? Fiquei louco da vida, né, pra não falar outra coisa. E a hora que acabou essa reunião, eu cheguei, ô pessoa, por que você colocou o meu estagiário de coordenador e não colocou eu? Ele falou assim pra mim, então,
para você ser coordenador, você tem que ter o CREF, você tem que ser formado em educação física e tal, tal, tal. Eu falei, mas por que você não me falou isso antes? Ele falou, não dá tempo, eu tenho que fazer as coisas e tal. Eu falei, então só esse que era o problema? Quer dizer que se eu for para a faculdade e me formar, eu vou ter esse título, tá? Ele falou, não, sim, tudo bem, e a gente te ajuda. Só que o meu estagiário cresceu o olho nessa coordenação. A gente tinha acabado de formar os times de competição. Eu já vinha trabalhando com uma categoria há muito tempo. Essa categoria, por eu já estar trabalhando há um tempo a mais, ela já estava praticamente formada. E aí, quando ele assumiu a coordenação, ele falou assim, então, gente, eu vou nomear aqui cada time que cada professor vai. Ele pegou o meu time e falou assim, eu vou ser o treinador do 13, que eu tinha formado. Já tava pronto, já, tava né? pronto. Bobão ele. Não, espera demais. Aí, tal professor vai ser o treinador do qual? E ele me colocou na categoria sub-9, que não tinha nem aluno suficiente para entrar no campeonato. Fiquei louco da vida, né? Eu falei, não, beleza? Eu falei assim, é o seguinte, então beleza, eu vou trabalhar e depois a gente conversa. A gente faltando 2 semanas para entrar no campeonato, eu não tinha time o suficiente para entrar em campo. E aí comecei a chamar os meninos sub-7 para completar o time, para jogar. Só que aí, mal sabia ele que ele me ajudou naquela época, porque eu encontrei as categorias que eu mais me identifiquei, que foi a categoria dos menores. Por eu já ter a recreação, eu já tinha essa facilidade de lidar com crianças menores, e a gente começou a formar o time. Começamos o campeonato. Aí me dei bem de novo, porque o sub-13 tinha muitos times. O sub-9 eram poucos times na categoria. Então, tinha 6 times no campeonato, e no 13 tinha, 15 times, 10 times. Então, a caminhada dele era mais longa que a minha. Então, por eu ter menos jogos, eu consegui treinar mais, consegui fazer mais. Por fim, 2 meses depois, o primeiro título da escola foi meu, com a categoria sub-9. Inclusive, pegando o Randall na final, que era o meu coordenador. Lembra que eu falei que ele tinha sido afastado porque ele quebrou o braço? Os caras fizeram algumas coisas que eles não gostou. Ele saiu, ele abriu uma escola junto com o Bordon, que foi a Academia de Futebol Acadre. E aí, nesse pouco tempo, ele era um professor muito renomado, as crianças gostavam muito. Quando ele saiu, ele levou uma parte muito grande da escola com ele. E aí, a gente se encontrou na final desse campeonato, era o cara que eu mais admiro, que me ensinou a dar aula de futebol, foi tudo com ele. E aí, eu encontrei ele na final e eu fui campeão. Aí, o 13 do menino também chegou na final, só que ele pegou o mesmo Randall e perdeu pro Randall na final. E aí, o cara ele ficou meio que revoltado por ele não ter sido campeão e eu ter sido. 1 mês depois, eu entrei na faculdade, até te contar uma história muito legal, mas entrei na faculdade e eles me demitiram. Falaram assim, Matheus, você não vai continuar com a gente. E eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu estava com os boletos para pagar, então foi uma loucura. Então, até a questão sobre anjos na nossa vida, né? Eu tenho uma pessoa que foi um anjo muito grande na minha vida, que foi a Anitta Freire. Ela era mãe de um aluno meu na escola da Roma. Depois dessa reunião, que o pessoal nomeou meu estagiário como coordenador, eu tinha ficado muito triste. E eu estava sentado, lá na escolinha do Roma, estava sentado meio chateado, essa mulher me parou, falou assim, oi, tudo bem? Você é o Matheus? Eu falei assim, sou o Matheus. Sou a Anitta, sou mãe do João, do Henrique. Nossa, eu até falei errado o nome, porque você lembra que é o João e tem mais um menino. Faz tempo que eu não os vejo. Ela falou assim, então, meus filhos gostam muito de você. Obrigado, eu nunca vim aqui, é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Ela, desculpa a pergunta, por que você tá triste? Cara, eu nunca vi a pessoa na minha vida, eu não era de me abrir fácil, e naquele momento eu senti que eu devia compartilhar com ela. Falei, Anitta, senta aí e tal. Falei, então, tô triste porque não me deram a coordenação, porque eu não tenho faculdade. Ela falou assim, o que te impede de fazer faculdade? Falei assim, grana. Eu não tenho grana para fazer. Mas como assim você não tem grana? Não, porque para entrar na faculdade, na época que eu entrei, você tinha que pagar um boleto de 2 parcelas. Era quase 4 mil e pouco na época. Ela falou assim, tá, mas e se alguém pagar esse boleto aí, você consegue depois arcar? Falei, consigo. Ela, então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu celular aqui, vou descrever, isso bem resumido, tá? Vou descrever aqui pra você fazer a prova, se você passar eu vou pagar o seu boleto. Falei, não, tá maluca? Nunca te vi na minha vida, você vai pagar um boleto de 4 mil e pouco pra mim? Não, Matheus, ela explicou, falou assim, eu tenho uma empresa, eu prezo muito pela educação, eu tenho mais de 100 funcionários, uma vez eu ofereci para quem quisesse fazer faculdade, eu ia pagar integralmente, 2 pessoas levantou a mão, por fim uma fez faculdade. Então assim, eu vejo que você é uma pessoa que você gosta do que você faz, meus filhos te adoram, e ela me falou, meus filhos são difíceis para gostar de você, porque realmente você deve ser um cara bom, e eu quero te ajudar. Falou, então vem cá, ela pegou o celular dela, me abriu lá na página da UNAERP, me inscreveu no processo seletivo e falou, você vai fazer, se você passar, eu te pago isso aí, você começa a faculdade. Falei, relutante, né? Falei, beleza, vamos lá.
E aí eu fui, fiz o processo seletivo, passei na prova. No dia seguinte da prova, ela voltou no espaço pela segunda vez, que ela nunca tinha ido. Falou assim, ó, você fez a prova? Eu falei, fiz. Ela, você passou? Eu falei, passei. Cadê o boleto? Eu falei, o boleto tá aqui. Ela, me dá o boleto. Eu falei assim, não quero, Anitta, não tô me sentindo bem. Por favor, me dá o boleto. Aí ela pegou o meu boleto e falou assim, amanhã meu motorista vai te trazer aqui, o boleto pago e você pode começar a faculdade. Dia seguinte, o cara chegou com o boleto pago pra eu fazer. Então, assim, a pessoa que nunca me viu na vida me deu essa oportunidade e aí eu comecei por causa dela. Ainda brinquei com ela, falei assim, ó, quando eu me formar, eu vou te ligar pra você vir na minha formatura. Aí ela falou assim, pode ligar que eu venho. Por fim, passando os anos, fui formar, liguei pra ela, falei, Anitta, onde você tá? Ela, eu tô na Grécia, tô morando na Grécia. Falei, então, vou formar semana que vem, então eu sei que você tá morando aí, ó, só pra te ligar. Ela falou, não, você quer que eu vá? Eu falei, eu quero. Semana que vem eu tô aí. Ela veio da Grécia, veio na minha formatura, e depois ela foi embora. Cara, que história legal, né? Pra você ver. As pessoas... duas situações que eu vejo aí, né? Quem, teoricamente, faz o mal pra uma outra pessoa propositalmente, às vezes ele bebe um veneno muito pior do que aquele mal que ele tá tentando fazer. Por quê? O cara tentou te prejudicar, acabou te auxiliando, né? Pra você ver como que a confiança é tudo. E esse negócio de ser ajudado por uma pessoa que você não conhece, cara, é muito legal isso, porque assim, dentro das condições que a gente tem de vida, eu sempre procurei ajudar pessoas de uma maneira anônima. Óbvio que não nesse impacto que ela teve, porque essa mulher transformou sua vida. Sim, Entendeu? muito. Tipo, ela é um anjo Muito. realmente, pela história que você tá falando. Eu vi até que você ficou emocionado na hora que você tava falando dela. Mas, tipo assim, às vezes eu faço algumas atitudes que eu faço, me orgulho muito, mas não orgulho próprio, mas de ver o semblante daquela pessoa impactado positivamente. Né? Então, por exemplo, no meio do futebol, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui lá, comprei uma chuteira e dei para uma pessoa aleatoriamente, sem conhecer muito bem. Às vezes eu só aviso o pai e a mãe que eu vou entregar e, tipo, eu faço isso e tranquilo. Aí tem gente que pensa assim, pô, se você faz o bem, você tem que incentivar pessoas a fazer o bem também. E tem aquele outro lado da moeda que fala assim, ah, tá querendo se aparecer. Então a gente fica, quem faz o bem para outra pessoa, a gente ainda fica entre a cruz e a espada ali, de qual atitude você deve tomar. Mas o mundo já mostra que a generosidade tem que ser algo elementar na sua vida, de ajudar o próximo, independente das suas condições financeiras atuais. Por que eu tô falando isso? Pega o que a gente está passando ali no sul do país, uma coisa inimaginável até hoje. Pior catástrofe da história do Brasil. São, tipo, muitas pessoas que a gente não tem ideia que faleceram, outras que estão desabrigadas, enfim. E aí você acha que qualquer pessoa que está aqui, qualquer pessoa que tem um celular, que tem uma cama para dormir, você acha que você não pode beneficiar alguém que não tem nada com alguma coisa sua? Não estou falando de ir lá e comprar. Mas se você tiver dinheiro, também ir lá comprar faz parte. Mas tá vendo? O mundo força a gente ser assim. Sim. Ele mostra que é uma questão de evolução da gente ser assim. Então é muito legal você contar essa história. Tomara que a Anitta esteja vendo aí, para ela ver que ela fez a importância e a diferença na vida de uma pessoa que hoje impacta a vida de várias pessoas. E aí você começa a criar a sua identidade, né? Porque nessa época, sem saber, eu fui impactado por uma pessoa e aí eu começo a querer impactar na vida de outras pessoas através do meu trabalho. Porque naquela época eu não tinha grana. Então, já que eu não posso oferecer grana, o que eu posso oferecer? Eu posso oferecer o meu trabalho. Então, eu preciso me especializar naquilo que eu faço, entender como que eu posso fazer para, através do meu trabalho, conseguir atingir mais pessoas. Então, desde aí, a gente já começa a criar uma identidade, né? E aí, por exemplo, depois eu fui trabalhar na categoria de base, eu me sentia muito mal. Por exemplo, a gente tinha o Sub-11 na época. Eu me sentia muito mal de quando vinha uma criança fazer teste, eu virar para ela e falar assim, ó, você não serve para mim, naquele momento. Que não é errado, realmente, naquele momento ela não servia para mim. Só que eu comecei a entender que eu tô trabalhando com o sonho de uma criança. E é muito ruim você, de alguma forma, não corresponder ao sonho dela. Não que ela não tenha que ter um não. Não é isso, não é sobre isso. Mas é assim, ela vai lá para treinar, ela dá o melhor dela. Aí você fala assim, não, você não pode jogar esse campeonato porque você não tem condição técnica de jogar com a gente. Cara, eu ficava muito mal, muito mal. E foi aí que eu já vi que aquilo que a mulher fez para mim, que foi influenciar a minha vida, eu falei, gente, de alguma forma eu tô influenciando negativamente a vida dessa criança.
Não pelo não que ela recebeu, mas talvez, tipo assim, não, você não tem condição de ser um jogador de categoria de base. Então, levava muito isso pra cabeça. Então, eu cheguei até a trabalhar esses 2 anos com a categoria de base, mas depois eu falei, não é isso, não é isso. E até porque teve outras coisas que não dependia de mim, né? Que aí, estrutura, é jogar com uma camisa, é jogar com estádio, é jogar com não sei o quê. Então, não tava sendo legal essa experiência. Falei, pô, tá, eu tô aqui influenciando. Na recreação, eu influencio um monte de criança. Quando eu vou lá fazer brincadeiras na festa, brinco, elas saem de lá super divertidas, super felizes. Falei, por que eu não posso fazer algo parecido? Que tem essa ideia de ir, fazer alegria e voltar. Foi aonde eu comecei a buscar esse futebol recreacional. Tipo, eu não quero trabalhar com time de competição, quero trabalhar com esse time aqui que tá iniciando e tal, não sei o quê. E aí foi onde veio um outro capítulo que Deus colocou. Veio um pai de um aluno meu, nessa época que eu assumi o Sub-9, e o pai dele falou assim pra mim, Matheus, você poderia vir aqui na minha casa? Falei, vou. Era doutor, né? Não queria falar o nome, mas é o doutor. Aí eu cheguei na casa dele e falei assim, doutor, tudo bem? Ele falou, então, Matheus, o meu filho, ele tá com certa dificuldade nesses aspectos do futebol. Você não poderia vir aqui em casa, dar uma aula particular para ele melhorar, em paralelo às aulas que você tá dando lá na escolinha? Falei, claro, doutor, vem aí. Ele, o que você precisa? Me fala tudo que você precisa. Pratinho, cone, vou comprar tudo. O cara, graças a Deus, tinha uma condição financeira legal. Passei para ele. Ele foi lá, comprou todo o material. Eu comecei a fazer um trabalho separado com esse menino. O menino começou a despontar no time. O moleque era zagueiro, ele era do time B. Em 2 meses ele passou pro time A por condição técnica mesmo. E esse moleque acabou tornando capitão do time. Destaque. E aí os pais daquele time começaram a falar, doutor, o que tá acontecendo? Por que seu filho tá melhorando? O que você tá dando pra esse moleque? Aí ele foi a minha primeira propaganda. Cara, chamei o Matheus pra vir dar aula aqui. Ele tá dando aula pro meu filho, ele tá melhorando graças a ele aí. Aí o pessoal, nossa, eu também quero. Foi aonde eu comecei a dar aula de personal soccer dentro de condomínios. Então, assim, não fui eu que planejei isso também. Deus abriu a janela para mim e eu consegui ver a brecha e consegui entrar nisso. E aí eu comecei a fazer alguns alunos. Aí, tipo, de manhã eu tava trabalhando lá na academia, que eu era monitor numa academia. Final de tarde, começo de noite, dava aula na escolinha, à noite ia para a faculdade. Tinha um horáriozinho ali ocioso, das 2 até as 4. Comecei a colocar esses alunos de personal. Foi aonde eu comecei a ter aluno, comecei a ser conhecido, porque não existia isso em Ribeirão Preto. Não tinha ninguém que fazia esse tipo de trabalho. Eu, sem querer, fui pioneiro numa parada que não fui eu que idealizei. E foi aí onde eu comecei. Aí eu tinha os meus alunos particulares, que eu ia em casa, e tinha as aulas lá da escolinha. E esses meninos começaram a ter melhoras significativas. Tanto que nos meus times começaram a evoluir. Porque ele fazia o treino em grupo, que o treino em grupo ele é ótimo, mas querendo ou não, a gente não consegue dar atenção especial para uma criança só. E dentro do personal, consegui melhorar o que cada um precisava. E aí a gente explodiu, começou a ganhar os campeonatos, começou a fazer, e aí onde eu comecei a ser um pouco mais conhecido dentro da área do futebol, porque os times do Matheus são bons. O time do Matheus é campeão, os times do Matheus ali... Foi onde a gente começou a ter um certo destaque nessa área. Só que minha virada foi na pandemia. Porque deu a pandemia, o que aconteceu? Deu 1 mês da pandemia, a galera queria treinar. Quem que fazia isso? Só eu fazia isso. Então chegou uma época que eu tinha 120 alunos trabalhando sozinho. Ia num monte de condomínio, ia pra lá, ia pra cá. Eu cheguei a ter 120 alunos sozinho, sem... Aí eu falei, putz, aí foi minha mente empreendedora, que também não sabia o que era isso, não sabia o que eu estava fazendo. Comecei a falar assim, pô, tenho 2 amigos que são professores. Falei, velho, vem aqui, eu vou fazer uma parada, você vai lá dar aula para mim, eu dou aula aqui nesse horário, você também, você vai para outro. E comecei a formar uma equipe. Foi aí que nasceu a minha empresa, foi minha grande sacada foi na pandemia. Que aí eu consegui montar uma equipe, consegui passar a metodologia que eu tinha na mente. Falei pros caras, eu quero que você dê aula desse jeito, desse jeito, desse jeito. Você mentorou os caras. Sem saber. Eles foram moldados ali da forma do seu negócio mesmo, já nascendo com a sua cara. Exatamente. Que eu comecei a preparar os professores sem saber que eu estava preparando os professores. Então eu comecei a fazer equipe, comecei a fazer esse tipo de trabalho. E aí deu super certo. Porque na pandemia, a única pessoa que fazia aula dentro de casa era eu. Então começou a circular muito forte o nome dentro dos condomínios e tal. Quem que dá aula de futebol aqui? Então, aí a parada aí deu uma explodida legal. Foi onde eu dei o grande salto, que foi aí que eu trabalhava para algumas escolas de futebol. Eu falei, não,
eu não preciso mais das escolas, agora eu vou dar meu start sozinho. Então aí eu comecei só a dar aula de personal sozinho. Eu saí, abandonei as escolas de futebol, categoria de base, saí de tudo isso para viver disso. Aí você começou a empreender forte, aí a gente tá falando de meados de 2019, 20. Isso, aí eu comecei a empreender forte, comecei a montar equipe, comecei a ter muitos alunos, eu comecei a viver disso. E aí foram vindo outros projetos, né? Então aí eu só trabalhava com as aulas de futebol dentro de condomínio. Aí apareceu uma oportunidade da Inter de Milão aqui no Brasil, parceiro meu que é o Credense. Nessa época ele falou assim, Matheus, tô com uma demanda grande aqui, eu faço treinamento dos professores, preciso de um cara que tem a sua metodologia para me ajudar, porque ele tinha o grande... Porém, assim, ele tinha muitos professores que eram bons no que faziam. Só que quando encontrava as crianças, ele não conseguia aplicar o treinamento para a criança. E aí você começa a entender que o treinamento ele é muito mais que só o exercício que você passa. Então, os caras eles precisavam ter uma certa formação em crianças, não só no treinamento desportivo. E foi aí onde eu entrei para ajudar o Credense, que eu vinha com essa parte metodológica de crianças, falar, gente, ó, isso aqui dá certo para criança. Você vai ler isso aqui no livro, isso aqui não vai dar certo, porque a prática ela vale muito mais. Não que é ruim essa parte teórica, mas tem coisa que infelizmente não funciona. Só que como que você faz? Testa. Você vai testando. E aí a gente trabalhou na Inter de Milão aqui, a gente coordenava todas as redes do Brasil aqui, que é a Inter Academy, né? Então, o Credense fazia os treinamentos dos professores, eu fazia junto com ele. Todas as inaugurações de unidades novas, eu montava essa inauguração, como que seriam atividades lúdicas, que era eu que fazia. E a gente trabalhava dentro de alguns resorts, alguns eventos para a Inter, que eu que desenvolvia isso para eles. Então, aí veio uma outra chancela, uma outra parte legal de trabalhar com crianças, né? Que foram os eventos relacionados a futebol. Que aí você consegue trazer um outro tipo de público para um outro tipo de evento que aqui na nossa região não tinha. Isso. Já começa que você foi pioneiro nesse lance de dar treino individualizado de personal soccer. Sim. E aí, posteriormente, você cai nesses eventos que, acho que assim, você conquista a criança e a família, né? Exato. Porque vai todo mundo. É uma coisa que a galera tira o final de semana específico para isso. A Exato. criança fica ansiosa e a família também fica para vivenciar aquilo, porque de fato é uma coisa muito legal. E aí, depois disso, a gente está falando aí, você sai da Inter e começa a fazer esse tipo de evento já empreendendo sozinho na área. Isso, porque ou com aí... alguém. Não, aí eu já fazia as festas de recreação. Aí eu saí dessa empresa que eu fiquei 10 anos, fui só fazer as paradas dos condomínios, só que aí os meus alunos começaram a fazer, tio, quero fazer festa com você. E aí eu abri um outro braço que era a empresa de recreação. Então fui lá, agradeci esse cara que eu trabalhei 10 anos, falei, meu amigo, ó, tô saindo, mas tô saindo porque eu preciso expandir aqui, então eu vou começar a fazer festa, não sou concorrente seu, mas eu vou, querendo ou não, vender o mesmo produto que você, mas o meu público é muito nichado, é o pessoal daqui, eu não vou ficar expandindo, eu vou trazer os meus alunos para cá. E aí eu comecei a fazer as festas de recreação. Então aí eu desenvolvi uma festa temática de futebol, que hoje ela é um sucesso muito grande. Várias empresas também começaram a fazer, que é a festa Champions que a gente faz. Então eu desenvolvi um modelo de festa onde a gente faz um torneio de futebol dentro do aniversário. E aí o que acontece? Aí começa a parada. Você começa a fazer, outras pessoas começam a fazer. Não por maldade, mas assim, viu um negócio que você faz, querem... Que dá certo, né? certo, Quer replicar. Quer replicar. Então aí eu comecei a desenvolver essa festa temática dentro dos aniversários. Só que como a galera começou a fazer aqui, aí eu que sempre tenho que puxar uma novidade, né? Então hoje a gente já tem uma parada que tem entrada com fumaça, a gente tem o totem, réplica da taça da Champions que fica pro aniversariante. Então eu comecei a fazer esses eventos de futebol dentro dos aniversários. E aí surgiu uma outra ideia, fazer um acampamento de futebol. Falei, pô, hoje eu atendo um público muito grande de futebol que gosta. Falei, pô, vou desenvolver um acampamento aqui. Tive essa ideia. Aí encontrei um parceiro meu de muito tempo, que eu não via ele, o Cadu, que hoje é dono lá da Cataventos, uma outra empresa de recreação também, super parceiro. Eu falei, Cadu, seguinte, tô com uma ideia assim, assim, assim. O que você acha? Ele, cara, muito legal. Por que você não faz? Eu falei, cara, eu não dá pra fazer sozinho. Ele falou, pô, faço junto com você. Quer? Eu falei, pô, com certeza. Aí a gente fez essa sociedade, a gente iniciou o MK, e hoje o MK é o maior acampamento de futebol do interior de São Paulo. O que a gente proporciona nesse acampamento? Uma vida de jogador de futebol em 3 dias. Então a galera, tipo assim, a criança ela quer entender, pô, como que é estar no hotel? Como que é participar de um treinamento? Como que é participar de uma coletiva de imprensa? Então a gente pegou todos esses elementos do futebol profissional,
englobou ele dentro do evento e a gente vende essa experiência dele ser um jogador profissional por um final de semana. Então ele passa pelo nutricionista, tem o fisioterapeuta, aí tem o dia específico que ele vai dar a entrevista lá na coletiva de imprensa que a gente monta, e no último dia a gente monta um torneio com todos os participantes. E esse ano a gente alugou o estádio do Botafogo, então esse ano o torneio vai ser dentro do estádio. Que a gente já trabalha com uma edição que a gente fala que é a edição sonho, que é o menino sonhar jogar dentro do estádio. A gente vai proporcionar esse momento dele jogar dentro do estádio, lá na Arena Nicknet. Tem categoria sub-30 pra isso aí, só pra saber? Quero viver esse sonho também, mas não tem uma vaga, não? Cara, quantos adultos já falaram, pediram pra mim? Pô. O cara falou, se você fizer jogar adulto, dentro do eu vou. estádio, eu vou. Tem uns amigos meus que fazem aqueles jogos de final de ano que compra lá, vai jogar na arena, custa tipo 3 mil reais. Jogar lá no Morumbi com os ídolos. O cara joga 20 minutos, paga 3 mil reais e feliz, cara. Feliz. É uma realização. Mas, cara, isso é uma sacada muito legal. Isso é inovador mesmo, de fato. Porque, assim, você pensa de uma forma muito ampla, né? Pô, mostrar o que é um treinamento e um jogo, ok. Mas mostrar o que é vivenciar uma experiência estando em um hotel hospedado, com uma nutricionista que às vezes o menino nunca vai saber disso até quando chegar em um clube estruturado. Até do própria coletiva de imprensa. Quantas pessoas estão despreparadas? Tipo, o cara é recepcionado num time grande, o cara já tem uma rodagem no futebol, ele não consegue dar uma entrevista, cara. Exato. É uma coisa assim, chega a ser até chato analisar isso e ver, porque como brasileiro, como um todo, a gente perde em relação a isso. Porque se você analisar os outros países, o jogador chega portado e consegue dar uma entrevista, às vezes até falando mais de um idioma. Sim. Brasileiro, cara, é preguiçoso para estudar, não adianta. O cara não consegue investir na sua oratória, então ele não consegue transparecer na fala aquilo que ele vivencia. Às vezes ele é um exemplo nato ali, só não consegue transparecer isso. Ou o cara, também não faz questão de estudar e de se dedicar em prol disso. Mas né? muitas das vezes a gente replica o ambiente que a gente tá. A cultura brasileira, ela é muito ruim. Se você não mudar a sua mentalidade, você não consegue. Então, qual que é a cultura que a gente tem? É de ir, jogar bola, se divertir, acabou, é isso. Lá não, lá fora, ele já tem uma mentalidade que tem que treinar desde pequeno, tem que saber outro idioma, tem que saber conversar, tem que saber estudar, blá, blá. Então, é cultura. Infelizmente, a nossa cultura, ela é muito ruim nesse ponto. Só que se você for pegar sobre técnica, o brasileiro ainda se sobressai muito sobre os outros jogadores de outros países. Mas o que acontece? Por que ele demora para se firmar na Europa? Porque ele chega com o talento, chega com a técnica, mas ele precisa estar em todas as outras esferas que ele precisa aprender lá fora. Ó, um grande exemplo é o Vinícius Júnior agora. Quanto tempo ele demorou para firmar? Quanto tempo o Real Madrid teve paciência de treiná-lo, de explicar, de entender para estar colhendo fruto agora? Velho, ele demorou 4 anos, se eu não me engano, 3, 4 anos para chegar no nível que ele está hoje. Então lá fora eles têm paciência. Aqui no Brasil não. Se em 2 jogos o cara foi lá, é um fenômeno, não fez 2 gols, o cara já está criticando o moleque porque o moleque não fez o gol. Então é cultura. Infelizmente, a nossa cultura é muito ruim e eu venho para tentar mudar um pouco dessa cultura. Porque os outros 95 que sobraram, teoricamente, pro brasileiro, já era. Não, vai fazer outra coisa. Vai fazer peneira lá no poupa-tempo para tirar a carteira de trabalho. Infelizmente, tem umas piadinhas que são ruins que você desestimula, você desanima. E aí, se essa criança já for pro mercado de trabalho com essa frustração... Putz, é ruim. Então, por isso que eu quero trabalhar com essas crianças que talvez vão ter ou não vão ter uma oportunidade de jogar, mas se ele não for, ele vai entender através da nossa metodologia, do nosso treinamento, que ele pode ser muito mais que um jogador de futebol. Ele pode ganhar uma bolsa dentro de um outro país jogando futebol, mesmo sem virar um jogador profissional. Ele pode se tornar uma pessoa. Inclusive, agora a gente está com uma parceria. Não posso falar o nome dessa empresa que a gente fez parceria agora. A gente vai abrir um outro braço que é a Intercâmbio. Sigilo de contrato ainda, né, gente? Quem sabe, às vezes, até sair o conteúdo aqui uma semaninha, não tá liberado no contrato, né? A gente vai trabalhar agora, vai ter um outro braço da nossa empresa que vai ser MA Intercâmbios, que a gente vai trabalhar de algumas formas. Tanto para essa criança ir, estudar e praticar o esporte, ou dela ir e vivenciar esse torneio fora do país e voltar. Por exemplo, a parceria que a gente tem agora, a gente acabou de ganhar uma bolsa para um goleiro ir para Portugal e Barcelona disputar o campeonato
e voltar. Então, assim, a gente tem que ser muito transparente quando a gente passa isso para uma família. Por quê? Porque a família, ela trabalha com o sonho dela. Se você for lá e falar alguma coisa errada, você pode frustrar essa família. Então, eu vou chegar assim, ó, mãe, pai, a gente tem isso aqui. Qual que é o objetivo dessa viagem? Não é seu filho ser olhado pelo Barcelona, não é seu filho vai concorrer uma bolsa para ficar lá e morar. Não, você vai participar dessa experiência e aí você vai voltar. Então, é isso que a gente vai vender. Vivenciar Vender a aquilo. verdade, Entendi. vivenciar aquilo. Tá certo. Então, é muito importante. Acho que falta um pouco para nós aqui é transparência tanto das escolas quanto dos clubes com os familiares. Porque você vende um sonho para uma pessoa e às vezes aquele sonho ele não é verdadeiro. Ó, você vai ficar aqui uma semana, daqui uma semana você vai profissionalizar, você vai fazer isso. E no fim não era nada disso. Era golpe porque queria o dinheiro do pai e da mãe. Que bom que você tem essa consciência, essa mentalidade para dar uma mudada no que a gente está acostumado a ver como rotina aqui no Brasil em relação a isso, né, cara? E é muito, muito legal essa área que você está abraçando nova aí. Tenho certeza que vai te agregar não só conhecimento, mas como uma ramificação de novos negócios. Isso é importante, vai trazendo um público mais seleto aqui para nossa cidade também, que, querendo ou não, tem uma expressão populacional para ser uma potência, né? A gente já deve estar aí batendo quase 1 milhão de habitantes em Ribeirão Preto, com certeza. Sim. Então, para uma cidade desse porte, com toda certeza, ter um projeto sério como esse comporta. Porque é aquilo que você falou. O atleta que não se profissionalizar, ele pode estudar nos Estados Unidos, ganhar uma bolsa se estiver jogando bola. Uhum. É muito diferente do que você vir e pagar uma faculdade. Às vezes você não vai fazer porque você não tem recurso. Sim. Então, é uma experiência incrível que só quem vivenciou, acho que pode falar. A Mari Balbão, amiga nossa aí que tem em comum, ela vivenciou isso, já me contou em algumas ocasiões o quanto que foi especial. E eu acho que, sem dúvida, você vai estar aí contribuindo ainda mais para novas realizações de pessoas que, às vezes, não imaginariam que fosse possível vivenciar aquilo, né? Porque uma coisa é assim, eu tô frustrado, aqui no Brasil eu não tenho nível técnico para jogar. Mas, às vezes, para um nível em uma escola americana, é um destaque. Essa é a balança que a pessoa tem que analisar, né? Eu acho isso muito, muito legal. E além desses projetos que você já citou aí, tem alguma coisa que você não citou em relação ao futebol, que você auxilia ministrando, seja algum outro tipo de negócio aí, outro ramo, às vezes não tem lado esportivo, mas que você queria não só citar aqui pra gente conhecer, mas também pra gente convidar o público que tá assistindo para ir prestigiar, né? Cara, eu acho que assim, como sem querer eu fui um dos primeiros a fazer, às vezes as pessoas me procuram como referência mesmo na área, sabe? Igual, por exemplo, hoje eu dou algumas palestras e treinamentos de recreação mesmo para equipes, empresas. Inclusive, a gente tem um agora em julho lá em Pirassununga. Parceiro meu tem uma empresa, eu vou lá fazer. E uma coisa que eu também estou vendo agora é sobre dar algumas consultorias para escolas, porque como eu tenho a minha metodologia escrita, tem algumas escolas que já me procuraram para trazer a metodologia para dentro do espaço deles. Então, outra coisa que a gente já está em projeto para fazer, porque assim, a gente precisa compartilhar o que a gente sabe, a gente precisa aumentar isso, né? Não é só eu que tenho que fazer. Então, a gente precisa expandir para que novas crianças tenham mais oportunidades. Porque, por exemplo, eu posso citar por mim. O futebol, ele não mudou a minha vida em questão de ser jogador. Mas hoje a minha vida ela é em torno do futebol. Então, a gente precisa mostrar, não só para as crianças, mas até para os próprios proprietários de escola, que não é só a mensalidade do aluno que ele tem. E outra, isso é consequência. Se você trabalhar com amor, se você trabalhar com carinho, se você trabalhar certinho, as coisas elas vão acontecer. A gente está numa cultura hoje que é muito imediatista, né? Então, é o do TikTok, é o vídeo de 30 segundos, é não sei o quê. Então, hoje a gente tem, por exemplo, muita dificuldade de encontrar colaboradores. Por quê? O cara quer chegar e fala assim, eu quero ganhar R$50 a hora de aula. Eu quero ganhar não sei o quê. Então, isso dificulta porque eles não estão entendendo que eles têm um processo, que eles precisam passar por esse processo para poder conquistar essas coisas. Lá no começo, o dia que o pai me chamou lá para dar aula, ele me pagava R$15 hora aula. Quando eu recebia R$200 no mês, eu ficava feliz porque era um extra. Cara, quantas horas aulas eu tinha que dar para ganhar R$200? Então, o que acontece? Sem querer, a gente passou por um processo, a gente teve paciência. Hoje depois de 14 anos dentro da área, desde 2011 eu estou nessa área aí, 13, 14 anos.
Cara, agora que eu tô tendo um certo reconhecimento, uma certa visibilidade. Então, assim, não é da noite pro dia. Então, a gente precisa, eu quero mais replicar isso para outras pessoas, porque do mesmo jeito que alguém modificou a minha vida, eu queria, de alguma forma, modificar a vida de outras pessoas através do futebol, através da minha vivência. Porque esse negócio de dar palestra, motivacional, pô, é muito legal, mas a gente precisa ter uma história real que aconteceu para falar, pô, eu saí da favela de Simeone, hoje eu tenho o meu carro do ano, hoje eu consigo ter a minha empresa, só que tudo que eu fiz teve um propósito. Se você entrar na sua cabeça que você quer entrar no futebol, que você quer entrar no personal, que você quer entrar no ramo de consultoria, se você quer dar palestra, se você está visando somente o dinheiro, você vai até ter durante um ano, depois já era. Se você tiver propósito, você tem base, você consegue desenrolar as coisas conforme o tempo. Mas tudo faz parte de um processo. E quem conseguir respeitar o processo vai colher o fruto mais para frente. Muito legal isso aí que você está compartilhando, até porque é o que você falou, né? Você tem know-how, você tem vivência para estar sendo exemplo de novas pessoas que buscam impactar positivamente a vida de crianças através do esporte, assim como você faz com maestria hoje aqui, né? E isso é muito legal de fato. E um outro detalhe aí que a gente estava conversando antes também, que eu gostaria de saber como que funciona, é aquele restaurante temático ali de futebol que eu coincidentemente você me perguntou, eu já conhecia porque eu passei e me chamou a atenção, até comentei contigo, falei, mas parece que tem algumas pessoas com camisa de futebol lá, né? Para quem é colecionador como eu, assim, que gosta, que todo dia consulta uma coisa, enfim, é muito legal e eu acho que as pessoas também têm que saber desse tipo de projeto para prestigiar, para auxiliar, para que isso tenha um crescimento exponencial e a gente possa ter um público efetivo. Porque imagina assim, eu tenho um projeto, uma ideia legal, mas eu não tenho um público que consome, esse projeto é finito, ele tem, entendeu? Ele é tendencioso a não dar certo. Mas quando a gente divulga em um projeto legal, que às vezes as pessoas não têm nem conhecimento que existe, atrai público de vários lugares, né? Isso, então assim, a gente até comentou um pouco antes. Em São Paulo e Ribeirão Preto, por ser perto, só que as culturas são muito diferentes, né? Quem mora em São Paulo tá acostumado a pegar um restaurante temático de futebol, um restaurante temático, sei lá, esses dias tem alta o restaurante do Bob Esponja, que abriu lá em São Paulo, é um tema de desenho. Em Ribeirão Preto, a galera ainda não tá acostumado com esse tipo de coisa, mas quando tá vindo, é legal realmente a gente divulgar pra galera ver que tem pessoas com pensamentos novos. O Soccer Station, que abriu lá no Shopping Santa Úrsula, é uma parceria que a gente tem. Eles têm dois restaurantes lá em São Paulo e a parada eles são um restaurante temático de futebol. Então, quem vai nesse espaço é para levar a família, é para levar o amigo, é para levar o filho, a filha. Porque naquele momento, não é só o lanche que você vai comer, não é só a batata que eles servem. Lá você vai passar um tempo e fazer conexão com seu filho, com a sua família, com seus amigos. Não é um espaço inteiramente infantil. Lá tem jogos imersivos, jogos interativos, tudo relacionado a futebol. Quando você entra no restaurante, parece que você sai do mundo que estava aqui fora e você entra assim numa experiência imersiva para o futebol. Você vai ver as camisas, você vai ver a decoração, tem um jogo de condução, tem um jogo de chutar na parede, tem um jogo de X1. Então, ele é um restaurante temático para o futebol. Então, cara, eu sinceramente é o primeiro que eu vejo aqui em Ribeirão e eu tenho certeza que já eles estão fazendo muito sucesso e é uma parceria que a gente tem porque toda a monitoria lá de dentro é minha junto com o Cadu, que é meu sócio também nessa parte do MK. Então, a gente controla toda a monitoria, a gente comanda os jogos interativos que tem lá. Então, assim, você que gosta de futebol, você que gosta de estar no espaço legal, comer bem, o Soccer Station é um convite muito especial para as famílias se divertirem e os amigos também. Perfeito. Onde fica? Já deixa pra galera aí. Fica lá no restaurante Santa Úrsula. Fica lá no Shopping Santa Úrsula, no restaurante lá do lado do cinema, tá? Antiga loja da Nike ali. Perfeito, cara. Santa Úrsula, antiga loja da Nike. Porque todo mundo Todo referência. mundo já sabe a referência. A loja lá Nike de sempre cima. foi referência. Sim, já comprei Exato. muito lá, pô. Então, Quem nunca foi no Outlet? quem nunca foi no Outlet? Ainda tô esperando a Nike me patrocinar, né? Vamos chegar num acordo aí um dia, hein? Tô esperando o meu convitinho, a minha cartinha chegar. Mas, cara, muito bom saber. Inclusive, eu vou ser uma das pessoas que em breve vou estar indo lá. Não, Pode vai ter lá, certeza. a gente vai te receber. Me fala o dia que você for que eu vou estar te recebendo Eu com muito vou, carinho lá. com certeza. Vou e vou levar meus amigos que gostam, cara. Porque sempre tem amigo meu de São Paulo relacionado ao futebol, relacionado a essa vida que eu vivo de colecionador, de influencer esportivo e que sempre tá aqui e
lá é comum e Lá aqui o lugar não é. perfeito pra você fazer uma reunião com esses Exato, caras. exato. Lá eu falo, ó, aqui também tem, gente. Vamos fazer. Porque assim, ó, vira e mexe, falando sério, a gente faz encontros de colecionadores. Eu tô um pouco por fora dos últimos tempos de pandemia pra cá. Mas tem encontro de colecionadores em todo o território nacional. Tem gente que sai de São Paulo para ir no encontro em Curitiba, para ir no encontro em Brasília, para ir no encontro no Rio de Janeiro. Então, dentro do estado, o que são 300 quilômetros para vir para o interior e fazer um encontro legal num lugar estruturado aqui? Eu tenho certeza que comporta muito e se for bem divulgado, pelo menos da rede que eu componho de pessoas que eu tenho amizade, há uma década que eu coleciono camisas, é um lugar que a galera vai se sentir especial, vai se sentir em casa. E é isso que você falou. Porque quando você vai num lugar para vivenciar uma experiência, a criança vivencia a experiência dela, mas o adulto também vivencia. Sim, a gente sim. também quer isso. Sim. A gente quer chegar lá, é um anseio, né? E aí conseguir reunir tudo isso em um mesmo lugar é maravilhoso, cara. E é brilhante, cara. E pra gente encerrar, eu vou agradecer mais uma vez a sua presença aqui e quero estar prestigiando o mais breve possível a gente fazer alguma atividade, alguma gravação em loco quando você estiver em algum evento, seja pontual ou seja de mais de algum dia, para a gente estar mostrando para o pessoal, mostrando para o meu público que aqui em Ribeirão Preto tem um cara que faz a diferença no futebol e na recreação. Então fica aqui o meu convite, já estou me autoconvidando para estar presente em algum evento aí para cobrir Então tudo já aí. anota aí 27, 28 e 29 de setembro, que é o MK esse ano aqui em Ribeirão Preto. Então você já tá super convidado para ir lá acompanhar com a gente. Já põe na agenda. Já vou colocar na agenda aqui então, gente. Ninguém me convida nessa data, tá fechado, hein? Cara, obrigado por essa referência. Eu que te conheço da internet, de alguns eventos que você já organizou, que eu já tive participando pela WSA, eu vejo a sua seriedade, vejo o quanto as crianças gostam de você. E um cara tão novo, um cara da minha idade, né? Eu achei que eu fosse até um pouquinho mais velho que você, está mais conservado. Pô, não, eu vou até brincar com você. Na verdade é que a gente não é nem questão de experiência, né? A minha esposa tá aqui, a gente conversa muito sobre isso. Cara, eu passei por diversos trabalhos diferentes. Isso não é nem vergonha, nem demérito pra ninguém. Às vezes eu vejo pessoa falar assim, sei lá, sou motoboy. Cara, se eu te listar aqui o que eu já trabalhei, já fui motoboy. Lembra aquela época que o São Paulo ficou aqui na Taça São Paulo de Futebol Júnior? Sim, que perdeu pro Flamengo na final? Aham. Que ficou acho que 9 jogos aqui em Ribeirão Preto. Sabe quem era o Santo Paulo lá dentro do campo? Era eu. Então, cara, já fui mascote, já fui boneco, já fui segurança de empresa, já torrando fui no sol lá. Torrando no sol. Então, assim, cara, todas essas experiências que a gente teve faz a gente se tornar um profissional melhor. Então, até uma dica aí pro pessoal que tá em dúvida, então faça tudo. Tudo que você puder, faça, porque de alguma forma aquilo vai te trazer uma experiência e aquilo vai te dar uma bagagem muito legal. Porque é engraçado, a pessoa falou pra mim, pô, você só tem 30 anos, você já passou por diversos lugares. Experiência, gente, deu oportunidade, trabalhei lá no Clube Med, fui 8 anos coordenador do Royal Tour JP aqui, coordenação de parte de recreação e eventos. Tudo que dava pra fazer, eu fazia. Mas sem essa, tipo, eu vou ganhar muito dinheiro. Não, experiência. Experiência, para chegar agora eu tenho uma bagagem legal para chegar na minha empresa e falar que, ó, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui é legal. Porque às vezes como é que você vai mandar o cara fazer? Pô, coloca um boneco aí. O cara apoia aqui, a gente fala, não, mano, eu já fiz. Então tá, coloca que vai dar tudo certo. Que vai dar certo. Então é experiência, velho, é rodar bastante e não perder as oportunidades, né? É muito legal isso. E uma hora o dinheiro te encontra, né? Nesse caminho de obstáculos, uma hora você e o dinheiro vai estar conversando na mesma frequência ali e o dinheiro vem, cara. E é a experiência, aquilo que eu te falei. Eu te conhecia da internet, pude estar presente em alguns eventos seus e uma seriedade, uma organização, uma coisa que a gente não tá tão acostumado a vivenciar, sinceramente falando. Por quê? É aquilo, tem cobertura de TV ao vivo, sai no YouTube. A gente sabe que é uma estrutura que envolve um enredo que é N pessoas ali em volta de uma situação e às vezes quem tá de fora não entende como que um cara consegue coordenar isso para crianças, né? Pô, é um investimento alto para ter tudo isso, tem que ter experiência, como isso é feito. E você exercendo e executando isso com maestria, eu acho que torna-se referência não só para os alunos, mas para quem, como eu, que estou no meio de comunicação e entretenimento, tem um público nichado, né, em território nacional e fora, mas como que isso impacta positivamente para mim, porque eu vejo em você e eu falo, cara, ele é um cara que se eu
seguir essas orientações, seguir essa forma, eu posso conseguir também. Então, eu acredito que as pessoas, independente da idade, elas têm que estar dispostas a aprender com o próximo. Sim, sim. E hoje você me deixou incríveis lições aqui e foi uma honra ter você aqui presente. Cara, obrigado. Fechou? Pô, tenho só a agradecer a você pela Obrigado. parceria. Obrigado Até pelo uma reconhecimento. A gente tá junto numa próxima aí. Obrigado demais, viu? Quem acompanhou a gente até agora, não deixe de curtir, seguir a página e também lembrar aquelas pessoas que gostam desse tema, enviar os vídeos para ela. Falou, vai sair muito corte legal aqui pro Instagram e tamo junto. Valeu, Gui. Fechou? Abraço, Obrigado. galera. Até a próxima. Valeu, até a próxima.